Você está pondo aí? Tá bom. Amém. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, Pai, de nós podermos, Pai, através do pastor, da pastora, aprender mais de Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha reinar sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, nos dando entendimento, Pai, nos trazendo a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, que nós saibamos, Pai. Abençoe cada vida, Pai, abrindo, Pai, o entendimento, abrindo os ouvidos, Pai, dando-nos, Pai, a condição, Senhor, de aprender mais de Ti nessas horas que nós vamos estar aqui, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Bom, vamos continuar, né? Ver o que a gente começou já há alguns meses aí da parte negligenciada da grande comissão, né? Que era fazer discípulos, ensinando-os a guardar, né? A praticar tudo o que Jesus ensinou, né? E é interessante assim, né, igreja? Às vezes a gente termina a aula, o pessoal fica meio pensativo, né? Meio fazendo uma reflexão, tal. E essa semana eu tive um tempo bom com um pastor irmãozão nosso aí de uma igreja que de Barueri fazia tempo que ele não tomava um café comigo, ficamos horas, a manhã toda, na verdade, almoçamos, tal, né? E falando da palavra, e eu comentei com ele isso, né? Eu falei, nem sempre você vai ouvir o que você gostaria, né? E assim como eu nem sempre eu vou ouvir o que gostaria, porque a palavra vai acabar nos confrontando as nossas verdades, né? E, e eu tenho lidado com essas coisas, né? E eu entendo que faz parte do chamado que o Senhor me deu, né, de ensino. E pela minha personalidade, não seria esse se eu tivesse que escolher, né? Mas o Senhor é que escolhe, né? E o meu cuidado, né, como eu já falei em alguns módulos, é que os ministérios precisam estar conectados, né? Então, assim, o mestre vai precisar sempre estar conectado com o profético para não racionalizar o ensino, né? Assim como ele precisa estar conectado com o pastoral para não acabar esterilizando as pessoas e também conectado com o apostólico para não travar o avanço do reino, né? Então, eu tenho muito zelo nessas coisas ao mesmo tempo não posso nunca abrir mão da verdade que o Senhor vem entregando, né, para mim e para nós, né? Então hoje a gente vai continuar em Mateus 8, onde a gente parou semana passada, a gente leu até o 13, a gente finalizou no 13, né, que era a história do centurião, vai e seja feito conforme você crê, né? E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. E aí a gente entra agora no verso 14, tá? Que é um assunto assim que a gente tem que ter muito cuidado na abordagem, porque tem muita bobagem no meio evangélico sobre isso, mas muita, né? De novo, eu falo isso com muito temor, porque eu vejo as bobagens e a igreja, né, não vê muitas delas, né? Porque não quer gastar tempo com a palavra, né? Porque não quer abrir mão do tempo para outras coisas, para mergulhar na palavra e buscar a verdade. Aí fica recebendo enlatado, pregação por ali, vai criando uma teologia bem tosca, né? Mas vamos lá, vamos começar. Eu queria que alguém lesse Mateus 8, 14 e 15, por favor. Eu leio, pastor. Amém. Vamos lá. Então, leio. Eu leio, então? E Pode ler, Jesus, Tereza. tá. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre.
tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Levantando-se, serviu-os. 14 e 15? É só esses dois mesmo. Tá. Essa aí é uma excelente imagem, né? Para a gente aprender um pouco, né? Do que deveria acontecer quando a gente é tocado pelo Senhor, né? Ó, Jesus tomou-a pela mão, né? Tocou nela e a febre deixou. E aí o que aconteceu? Ela levantou e passou a servi-lo. Então, assim, quando a gente é tocado, essa deveria ser, né, a nossa atitude, a gente se levantar e passar a servi-lo. E a nossa doença, né, eu bato muito nessa tecla, porque é o que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, né? A nossa doença é o pecado, igreja, né? Então, quando ele nos toca e a gente é curado, a gente é salvo do pecado, né? Imediatamente a gente está livre para servi-lo. Essa é a mensagem, né? E a notícia dele na casa de Pedro, né, de Jesus lá, se espalhou, que vê o que aconteceu, né? Vamos ler o 16 e o 17. Quer que eu leia? Já está aberto aqui? Pode ler, pode continuar então, Teresa. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muito endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. 17 também? 17 também. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Então, aqui, igreja, a gente pode aprender muita coisa que Jesus ensinou, né? Não apenas pelo que o profeta Isaías disse, mas pela vida de Jesus, né? Se vocês abrirem essa passagem, né? Ela tem em outros livros um paralelo, né? Então, dessa mensagem tem no livro de Lucas, né? Eu acho que era legal a gente até ler em Lucas, mas tem em Marcos também, né? Essa mesma passagem, ela é narrada, né, em outros evangelhos, em Marcos 1 e em Lucas 4. Eu queria que alguém abrisse Lucas 4:40. E se puder ler, é a mesma passagem, tá? Eu leio. Amém. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. A gente viu lá em Mateus, né, Teresa leu, que eram muitos, né? Estava escrito lá, né? Muitos endemoniados, né? E ele continua que curou todos, tal. Então, assim, ao invés de fazer uma oração geral, Jesus impôs a mão sobre cada um deles, né? O que ele mostrou com isso, né? Que Deus estava interessado em cada um deles, que eles eram importantes, foi um toque pessoal, não foi 10%, 20%, 30%, foi 100%. E a palavra diz que ele curou todos, sem exceção, todos, né? E por que hoje é tão diferente? Uma das razões é que a fé de Jesus, ela era completa, era total, e não como a nossa. A gente tem que ter humildade de reconhecer essas coisas, igreja, né? A nossa mente, ela foi poluída pelo pecado. A gente nunca vai ter a mesma fé de Jesus, né? Há muitas coisas em nós que atrapalham, sabe? Orgulho, vaidade, egoísmo, né?
há muito do mundo na gente, né? E Jesus, ele andava nessa terra, mas ele era totalmente do céu. Entenderam por que a palavra de Jesus tinha tanta autoridade? Que ele era totalmente do céu, né? Então a gente tem que ter, igreja, essa humildade e reconhecer que a gente não vai conseguir fazer tudo o que ele fazia. Mas com certeza a gente pode viver do jeito que ele disse para vivermos. Isso é que a palavra nos ensina, né? É que muita gente vem com essa conversinha, deuses, tal, sabe? Fica achando que vai fazer 100% do que Jesus fez, né? Então, nós fomos comissionados para isso, para viver do jeito que ele disse para a gente viver, né? E ele nos deu provisão para isso. A gente pode seguir totalmente Jesus na sua vida, mas não necessariamente no seu ministério. A gente precisa distinguir essas coisas, né? Quando Jesus disse, sigam-me, mesma coisa quando Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, né? Sigam-me como eu sigo a Cristo, né? E lá em Filipenses, vamos abrir Filipenses 3,17? Assim a gente lê o verso em vez de eu só citar, né? Filipenses 3,17. Alguém vai? Eu vou. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, os que vivem segundo o exemplo, né? Então, há exemplos na vida de Jesus para a gente seguir. Então, quando ele disse para a gente seguir, é na vida, igreja, não é no ministério. É muito importante a igreja entender isso. A igreja ela é infantilizada porque ela não entende essas coisas. A gente pode andar como ele andou, mas a gente não pode servir com os dons que ele tinha, igreja. A gente tem que entender isso, porque ele tinha todos os dons em apenas um corpo, o dele. E agora, os dons estão distribuídos no corpo dele aqui na terra, que é a igreja. Não é o Marcelo, não é a Juliana, não é a Adriana. É o corpo dele, a igreja, né? Então, como que a gente vai poder seguir Jesus no ministério? A gente pode morrer em uma cruz para pagar o pecado do mundo? Assim como também a gente não deve seguir o ministério de outros, né? Vou seguir o ministério do apóstolo Paulo. Então, muitos cristãos, né, dizem que podem fazer tudo o que Jesus fez e vivem uma fantasia, um engano. Né? Um engano. Estão enganados. Né? Fazem uma ginástica mental para sustentar essa fantasia. Eu conheço assim, muito irmão assim que faz mesmo, cara. Faz uma força mental porque quer crer nisso. Né? Então, no ministério, nunca vão conseguir. Agora, na vida, sim. A gente precisa entender isso, igreja, para a gente amadurecer como igreja desse tempo, né, dessa era. Né? Todos nós podemos vencer os pecados como ele. Isso a Bíblia é clara. Né? Mas a gente não pode ter o ministério que ele teve. E a pessoa fica buscando o ministério e não se livra do pecado, cara. É surreal. É surreal. Essa é uma verdade do evangelho que muitos ministérios não entendem. Não entendem, cara. Então, quando a gente lê em Mateus 8,16, ó, curou todos. Estão comigo? 8,16. Curou todos os que estavam doentes. Aqui, igreja, preste atenção, foi o cumprimento da promessa. Porque no 17 ele fala aqui, ó, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, assim, muita gente diz que foi na cruz que Jesus tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Mas o que está escrito nas Escrituras?
Aqui, cara, para se cumprir o que foi dito. Então, assim, quando eles vão para Isaías 53, né, aquela profecia, lá não está falando apenas da cruz, é que as pessoas não examinam as escrituras e ficam recebendo enlatado, querem o fast food, não querem gastar mesmo, se gastar com o Espírito Santo, querem receber lá, né? Então, assim, Isaías 53, 2, quando fala assim, porque foi subindo como um renovo, isso não é cruz, isso é em Nazaré, de onde ele veio, né? Diante dele como raiz de uma terra, não tem nada a ver com cruz, né? Quando vai no verso 3, eu estou em Isaías 53, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isso era na vida, não é na cruz. Rejeitado, cara. Homem de dores que sabe o que é padecer na vida, entendeu? E como de quem o homem esconde o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Vida de novo, né? Muitas coisas nesse capítulo não são relacionadas à cruz, mas em toda a vida de Jesus, né? Quando fala no 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Foi no tribunal, não foi na cruz. Então, quando a gente vai lá no 4, estou em Isaías 53, tá, igreja? Que fala assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Isso também não foi cumprido na cruz, como muitos ensinam errado. Não há um verso na palavra que diz que Jesus tomou as nossas enfermidades e doenças na cruz. Não tem nenhum. Apesar de ser uma crença na maioria das igrejas. É ou não é? Principalmente nas neopentecostais, que vem meio que formatado lá do movimento dos Estados Unidos e fica todo mundo naquele, sabe? Então, as pessoas não leem a Bíblia e acreditam em qualquer coisa que falam, cara. Isso essa é a situação da igreja. A gente tem que ser maduro para ver isso e tentar mudar, né? Que sejamos nós. Então, o texto é bem claro quando está lá no 17, ó, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, isso foi muito antes de Jesus ir para o Calvário. Aqui foi cumprida essa profecia. Agora, não é por isso, igreja, que a gente não vai orar por cura. Okay? Esse é o ponto. Aí vai para os extremos, né? É claro que a gente pode e deve orar por cura. A gente pode orar por coisa que nos faça servir melhor a Deus e ao próximo, aos nossos irmãos, óbvio, né? Toda vez que eu tenho alguma coisa, uma dor ou eu adoeço, eu oro antes de tomar qualquer coisa. E às vezes eu sou curado e às vezes não. Mas isso não quer dizer que porque eu fui curado, que então eu tenho a saúde perfeita e que minha saúde é igual quando eu tinha 20 anos. Entendeu? Esse é o ponto, né? A gente não pode, igreja, garantir que Deus vai nos livrar de todas as doenças, igreja. Isso é um assunto sério que a igreja precisa amadurecer. Mas a gente pode garantir que Deus pode nos livrar de todos os pecados, porque isso ele fala. É muito importante a gente entender essas coisas, né? Cristo morreu por nossos pecados. Isso está muito claro nas Escrituras, mas não tem um só verso dizendo que foi pelas nossas doenças. Nenhum. Se houvesse um dizendo isso, a gente ia orar e não ia ter no nosso meio ninguém doente. Ninguém de óculos, ninguém calvo, ninguém obeso, entre outras doenças comuns que a gente vive no meio da igreja, em qualquer lugar, tanto ímpio como cristão, né? Ou os hospitais só atendem ímpio. Né? Então, a gente precisa ser honesto com a palavra de Deus, né? Muitos ministérios, assim, não seguem a verdade, por isso é que tem tanto ruído no nosso meio, igreja. Então, aqui a gente está para aprender essas coisas. Olha a importância disso, igreja. Suponha que você está com um não cristão. Ok? Eu estou com uma pessoa que não é cristão. E aí a gente diz assim que Deus pode tirar todos os pecados e pode curar todas as suas doenças.
Só que a Bíblia só suporta a primeira parte que a gente falou. A segunda é pregada sem suporte bíblico, né? Aí, como esse não cristão não conhece a Bíblia, ele crê no que você disse. E você diz o que ele vai fazer, então você diz para ele se arrepender, para ele pedir perdão dos pecados, né? Ele se arrepende, pede perdão, recebe Jesus como Senhor e Salvador, né? Tem todos os pecados dele perdoados, ok? Aí ele faz a mesma coisa com as doenças. Só que ele tem doença grave, ele tem tipo câncer, leucemia, sei lá. E não é curado. Aí ele volta no médico e o médico diz que a doença está piorando, que está em estado mais avançado. O que ele vai pensar do seu evangelho? Estão entendendo? Ele vai se sentir o quê? Enganado. Esse é o Cristo que você disse que ia me livrar de todas as doenças? Vocês estão entendendo como o negócio é sério? Né? Viram como esse entendimento errado traz confusão dentro da igreja e desaponta as pessoas? As pessoas ficam frustradas, magoadas. A gente dificulta a fé das pessoas, porque a gente direciona a fé delas para coisas que as escrituras não prometeram. A gente está fazendo, quando faz isso, um desserviço ao evangelho. Essa promessa de cura foi cumprida pelo próprio Jesus em carne aqui na terra. Nós podemos clamar pelas nossas necessidades, e a palavra atesta isso, né? Eu queria que vocês abrissem Filipenses 4:19. Se alguém puder ler. Eu leio. Filipenses 4:19. 19. Lemon. Cadê Filipenses? Roubaram Filipenses. Cadê? Gente, roubaram meu Filipenses. Cadê Não, meu tá aí. Filipenses? Filipenses 4, Gente, só tô verso achando. 19. O que você tá achando, Filemon? Que roubaram meu FP, FP. Achei! Achou? Uhul! 4 o quê? 19. 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, assim, são as nossas necessidades. Ó, João acabou de ler, é o que a gente precisa. Nunca foi aquilo que a gente quer. A gente precisa entender. É tudo que a gente precisa. Então, a gente precisa ler cuidadosamente, buscando essas verdades na palavra, né? Tem muita coisa que a gente pensa que precisa e Deus pensa que a gente não precisa. Entendeu? É a mesma história aqui. Todo mundo que está aqui tem filho, né? Como que a gente lida com os nossos filhos? A gente dá tudo que eles querem, tudo que eles pedem, né? Você imagina a gente em relação a Deus. Se a gente, né, sabe um pouco mais que os nossos filhos, já faz esse filtro, porque sabe que se a gente der o que eles estão pedindo, eles não têm noção que aquilo vai ser ruim para eles. Imagina Deus. Um pai perfeito e amoroso, né, que sempre vai saber o que realmente a gente precisa. Não o que a gente quer. Às vezes o que a gente quer, eu bato bastante nessa tecla, pode ser a nossa ruína. Pode ser a nossa ruína. Então, quando ele vê que precisa de cura para cumprir um propósito, a gente sempre vai ser curado, que é segundo a riqueza em glória, Juleu. Mas quando ele vê que a cura não é necessário para isso, ou até vai nos afastar disso, talvez a gente não seja curado. Então, às vezes, as coisas difíceis que a gente passa vão nos ajudar a entender a dificuldade do meu irmão, dos outros, sabe? Ter um pouco mais de compaixão, de empatia com os outros, né? Se pela nossa oração a gente ficasse livre de toda injustiça, de toda dificuldade, de toda doença, a gente ia se compadecer verdadeiramente dos outros? Nunca passei por nada. Então, às vezes, a gente precisa passar por essas coisas para a gente ter empatia, sabe, com as pessoas. Então, a gente precisa se lembrar disso quando a gente passar por algo ruim
que pediu para não passar. Porque na palavra está escrito assim, todas as coisas cooperam. Então, até o mal vai cooperar para o bem daqueles que amam, né, e que andam segundo o propósito. Então, quando a gente fala de pecado, aí a palavra de Deus é bem clara, né? Todo pecado confessado será perdoado imediatamente. Aí não tem atraso, Deus não se atrasa em nada. Agora, quando a gente ora por cura, é curado na hora? Ou sempre é curado, né? Pode demorar, pode não ser, mas com o pecado não. O pecado é imediato, né? Quando a gente fala sobre vencer o pecado, vamos abrir Romanos 6, Romanos 6,14, se alguém puder ler. Eu posso ler, que eu estava quietinha até agora, Romanos 6,14. Amém. Roubaram Romanos. Não, tô brincando. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, aqui, igreja, a gente pode clamar por isso, ok? Não terá domínio sobre a gente. Isso a gente pode clamar, porque está escrito, é promessa, e tem vários textos, né? No primeiro livro, no primeiro capítulo do primeiro evangelho, já fala que veio para nos salvar do pecado, né? Então, isso a gente pode clamar. A gente precisa entender que há coisas que o Senhor pode fazer imediatamente e outras que ele pode fazer devagar. E outras que ele pode nem fazer. Agora, ele responde todas as orações? Sim, responde todas. Então, para a gente ter uma ilustração, é tipo um farol, um semáforo, né? Às vezes é vermelho, às vezes é amarelo e às vezes é verde. Então, é verde? É sim. É amarelo? Espera um pouquinho aí. Não chegou o tempo. Ou é vermelho? Não. Não pensem que quando a resposta é não, é porque ele não respondeu. Não é a resposta. É não. Né? Então, quando a gente vai para o pecado, igreja, a resposta é sempre sim. Porque Cristo veio ao mundo para nos salvar dos pecados. Né? A gente não pode confundir enfermidades ou bens materiais, né, com pecado. É que a igreja bota tudo no mesmo balaio. Jesus foi bem claro sobre essas coisas. Né? A gente pode pedir qualquer coisa ao nosso Pai, desde que a gente termine assim, mas que seja feita conforme a sua vontade, e não a minha. Né? Dessa maneira, a gente vai receber sempre conforme a vontade de Deus. Porque, às vezes, o que a gente está pedindo não vai ser bom para nós mesmos. Dei o exemplo dos nossos filhos. Eu sempre conto a história do Gabriel, quando fazia lá escoteiro. Tinha lá, sei lá, 5, 6 anos, ficava pedindo um canivete, um canivete. Falei, filho, eu não posso te dar um canivete, cara. Você não tem como responsabilidade para andar com um canivete nessa idade. Quando você fizer 12 anos, aí você pode ir lá no grupo de escoteiro com o seu canivetinho. Agora você não pode, é os mais velhos só. E ele ficava, não engolia. Né? Então, assim, se a gente sempre tiver essa humildade, né, a gente pede, mas que seja feita conforme a sua vontade e não a minha, a gente vai sempre receber conforme a vontade dele. Entendeu? Então, assim, ser livre do pecado e o perdão dos pecados sempre vai ser bom para nós. Então, ele sempre vai nos dar. Né? Mas muita coisa que a gente pensa que é bom para nós, não é o melhor de Deus para nós. E pode até nos atrasar ou nos tirar da agenda do Pai, porque a agenda do mundo não é a agenda do Pai. É outra agenda. Então, dessa maneira que a gente tem que compreender de maneira correta as Escrituras. Né? Então, a gente está vendo que Jesus ensinou pelo que ele falou e pelo que ele viveu. Né? Palavras e ações. Sempre foi assim. Né? A gente precisa entender. Eu até sempre falo assim, quando você tem dúvida
numa passagem, né, procura a vida, né, porque ele é a tradução do que está escrito, né? Aí você vai achar. Vamos continuar Mateus 8. Eu queria que alguém lesse do 18 até o 20, por favor. Vou ler. Amém. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem, Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe. É isso mesmo, né? É esse mesmo. Continuação do 8. Uhum. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Cara, Jesus nunca negociou a verdade. Ele não negociava de jeito nenhum, né? Ele disse imediatamente o preço a ser pago por escolher seguir ele, né? Ele não escondia das pessoas os possíveis inconvenientes, né? As possíveis perdas ou possíveis sofrimentos por seguir a ele. E muita gente hoje tenta ocultar essas coisas, mas nunca Jesus. Nunca Jesus, né? Vocês lembram lá? É que assim, não tem um padrão, as pessoas gostam, né, de encaixotar Deus, né? Lembram que o jovem rico o amou e disse: Nós só falta isso, 100% da sua riqueza. Só que aquele diagnóstico era para ele, não é para todo mundo. Para Zaqueu, 50% resolveu. Lembra que ele falou: dou metade das minhas coisas aqui para os pobres, tal. Jesus, na mesma hora, a salvação chegou na tua casa. 50%. Com Marta, com Maria e com Lázaro, não pediu nada. Estão entendendo? Como não tem, né? Dependendo do grau que tomou o nosso coração. Né? Então, por isso que quando a gente ministra ou a gente aconselha, a gente precisa de discernimento do espírito para poder dar exatamente o que a pessoa precisa, não o que a gente quer ou o que a gente acha. O achismo gospel, né? O trabalho ministerial, igreja, não é natural, ele é sobrenatural mesmo. Não é apenas conhecermos a Bíblia, é andarmos com Deus, né? Quando a gente anda com Deus, né, a comunhão íntima com Ele vai trazer a palavra exata para cada ocasião, né? Por isso é que Jesus dizia coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Essa foi a resposta que ele deu para um escriba, né? Um escriba era um doutor da lei, era um estudioso da lei, né? As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Só que hoje, o que é dito nas igrejas? Vem prosperar, vem acessar a prosperidade de Jesus. Jesus era rico, a família dele é de empresário. Com 12 anos, eu já vi pregação, o cara falou que com 12 anos ele já tinha casa na praia. Né? Então, essas bizarrices, né? Essas coisas nunca foram pregadas no passado pelos pais da igreja, é coisa que recente, que veio com a teologia da prosperidade. Né? Por quê? Porque esses pregadores ficaram milionários com o dinheiro de Jesus através dos dízimos e das ofertas do povo. Essa é a verdade. Então, eles precisam enganar o povo para justificar a vida de ostentação. Como que eu vou fazer, né, para justificar essa minha vida? Eu vou continuar, né, fazendo essas coisas. Então, eu vou ficar pedindo dinheiro em troca de você tem que prosperar. Porque ó, eu ando com Deus e eu prospero.
mesmo sem ter nunca visto você, né? Porque é pela televisão, pela internet, pela rede social, mas estão pedindo. Essa é a triste realidade que a gente vive, igreja. Eles precisam justificar esses milhões que ganharam seguindo a Cristo. Então, eles pegam versos isolados da palavra totalmente fora de contexto para provar que Jesus era rico. Então, você tem que ser rico. Só que o Filho do Homem falou que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Entendeu? Ele era um homem simples, um pregador simples. Vamos ler uma passagem que é legal para a gente entender o contexto, né, das coisas, que a gente acha que não é bem assim. Vamos ler João 7, do 37, vamos ler o 37 até o 46. João 7. Eu posso ler 37 a 46? Por favor, Ju. Peraí. Oxi, peraí. A Paloma tá aí. Pri, a Paloma tá esperando ali no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, desculpa, 37 até 46, desculpa. Até o 46, Ju. Então, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como esse homem. Então, o contexto, né, que é? No dia da grande festa, né, Jesus se levantou, começou a pregar em voz alta, né? Alguém tem a sede, venha a mim e beba, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, né? E o pessoal, quando ouviu essas palavras, né, é um verdadeiro profeta. Outros diziam, é o Cristo, outros queriam prender, né? E os guardas voltaram, né, à presença dos principais sacerdotes, falou, por que vocês não trouxeram? E aí eles responderam, jamais alguém falou como esse homem, né? Então, admiravam as palavras de Jesus, mas mesmo assim, a gente lê no final do capítulo, lê o verso 53, Ju. E cada um foi para sua casa. A Bíblia não tem essa divisão que os homens fizeram, que é para ajudar no estudo, né? Aí, o que vem depois desse versículo, o 8:1? O que vem, Ju? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Pregador, tinha vindo de outra cidade, pregou palavras que abençoou todo mundo, a gente leu lá, né? Cara, ninguém fala como esse cara aqui. E no final do dia não recebeu um convite para pernoitar. Então, o que ele fez? Já que ninguém convidou, eu vou para o Monte das Oliveiras. E passou a noite no Monte das Oliveiras. E o que a gente leu lá? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês acham que ele não queria? Não era como a gente? Não queria se refrescar, dormir numa cama limpinha? Mas ele nunca ia usar o dinheiro das ofertas de pessoas humildes para ficar num hotel 5 estrelas. Ele não usaria o dinheiro lá da Bolsa de Judas para benefício próprio, não Jesus, né? Eu não estou dizendo, igreja, que é errado ficar em hotel. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo o tipo de fidelidade e de lealdade que a gente só encontra em Jesus. Há ocasiões que é necessário ficar num hotel, mas nesse caso ele foi conduzido pelo Pai para o Monte das Oliveiras. Por quê?
Lê no 2, Ju. Peraí. É, 8:2. voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Olha que interessante. Ele voltou para continuar ensinando e ninguém nem perguntou: onde você passou a noite? E ele não reclamou de nada, não reclamou de ninguém. Agora eu pergunto aqui, igreja, como que fica o nosso coração quando ninguém se preocupa com a gente? Ninguém, né? Então, assim, não esperar nada de ninguém, né? Se alegrar sempre no Senhor, ficar livre de reclamação, de murmuração para sempre, né? Então, quando Jesus disse lá no verso 20, né, que as raposas tinham toca e as aves do céu tinham ninho, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, era literalmente uma verdade. E isso pode ter acontecido outras vezes, né? A gente não tem todos os detalhes do ministério de Jesus, a própria Bíblia fala isso, né? Que se fosse falar tudo não caberia no livro, né? Ou seja, mesmo se a gente quiser verdadeiramente, ou seja, se a gente quiser verdadeiramente seguir Jesus, a gente tem que entender que a gente tem que estar pronto para alguns inconvenientes, igreja. De negar a nossa vontade, sabe? A nós mesmos, negar. E aí no 21, ele fala assim, ó, e outro dos discípulos lhe disse, né? Eu estou no 8:21. Nessa vez, era um discípulo, lembra? A outra era um escriba que a gente leu lá, né? Agora era um discípulo, que ele falou assim, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Estou no verso 21, né? Então, provavelmente aqui, ele está querendo dizer que ele ia seguir Jesus assim que o pai morresse e ele cumprisse as obrigações da sua casa, né? Não é literal de, pô, você não pode nem no funeral do seu pai, né? Não é esse o sentido, né? Mas aí Jesus respondeu, ó, siga-me e deixe que os mortos, estou no 22, sepultem os seus mortos. Então, assim, haverá tempos em que Jesus vai dizer para a gente seguir independente das nossas obrigações. Você vai ter que mudar a sua agenda, irmão. Né? As obrigações terrenas. Se a gente é um discípulo, a gente tem que estar pronto para isso também, né? Um verdadeiro discípulo não pode estar preso nas regras sociais desse mundo. Às vezes ele vai ter inconvenientes sociais, sabe? Se ele quiser seguir a Cristo. Porque ele vai estar nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Vai ter inconveniente. Então a gente precisa estar dispostos, né? A ser inconveniente e a fazer algum tipo de sacrifício, né? Lembram lá no início do módulo que eu disse lá em Mateus 10, né? Quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim, né? Eu sei que esse ensino é duro, por isso é que hoje a gente vê poucos dizendo: siga-me como eu sigo a Cristo. Você pode falar, siga a Cristo, mas siga-me como eu sigo a Cristo, difícil a gente estar ouvindo, né? Então, Jesus não dava a mesma resposta para todo mundo, né? Mas ele tinha a resposta certa para cada pessoa. Por quê? Porque ele andava não pela letra, pela lei, mas pelo Espírito. Então, às vezes, para a mesma situação, eu já presenciei isso, igreja, com pessoas, a mesma situação, mas com pessoas diferentes, vai ter respostas diferentes do Espírito. E essa é a maravilha, né, da gente andar em superior aliança. A gente é guiado pelo Espírito Santo. O problema é que muitos buscam, né, andar ainda pela lei, viver pela lei. Estão sempre procurando uma regrinha para colocar na tua cabeça, né? O que a gente aprende, né, basicamente, na vida de Jesus é viver guiado pelo Espírito Santo. Ele vai guiar a gente em todos os momentos. Vamos abrir Romanos 8:14? Se alguém puder ler. Eu leio.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha esse verso, igreja. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quanto aos outros, o que eles são? Crianças de Deus. Né? Porque aqui são filhos maduros que ele está dizendo. Né? O termo é o ruios, né? É aquele que já amadureceu. Os que ainda não são guiados pelo Espírito, não é que não são filhos, mas são crianças. Aí aquele texto de João 1,12, né? Todos quantos receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem filhos de Deus. Esse aí é o tecno, é a criancinha. Então, assim, calma, mesmo se você ainda não é guiado pelo Espírito, você ainda é filho de Deus, ok? Mas se você permitir ser guiado pelo Espírito no seu dia a dia, você se torna um filho maduro de Deus, de Romanos 8,14. Senão você vai estar em João 1,12. Entendeu? Então, muitos cristãos, igreja, permanecem bebês, né? Por isso é que a gente precisa do Espírito Santo, né? Porque sem essa unção do Espírito em nós, a gente não vai amadurecer, igreja. Não é estudo da palavra, não é. A gente precisa do Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos. A gente precisa crer que Deus pode nos dar esse tipo de unção, né? Através do seu Espírito, né? De total dependência, da gente esperar, ter a humildade de esperar a palavra certa para cada pessoa, né? Assim como Jesus fazia, né? Jesus fazia isso. Aquele texto, para mim, de Jesus, lá quando a mulher pega em adultério, rabiscando lá na areia, era assim, tipo, eu estou esperando o pai falar, sabe? Você está no telefone rabiscando o papelzinho assim? Enquanto o pai não falar, eu não vou falar. E foi, não precisou dar um sermão, uma frase. Ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi caindo as pedras, né? Foram caindo. Resolveu. Né? Dependência do Espírito Santo, né? Eu tem um verso de Lucas 21:15, né? Que eu oro muitas vezes, né? Que fala assim para dar boca e sabedoria, né? Que não possam resistir. Mas nunca foi. O senhor conhece o meu coração para ganhar argumentação, sabe? Mas para partilhar o amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem, partilhar a verdade de Deus, né? E ele já me deu algumas vezes, me agraciou, né, com isso, porque ele conhece o nosso coração, né? E era para partilhar mesmo a verdade e o amor dele. Então, para a gente concluir, né, que a gente tem 5 minutos, a gente precisa, para a gente ter isso, a gente precisa então de duas coisas, né? A primeira é assim, o nosso coração tem que estar cheio da palavra, né? Isso que a gente está fazendo aqui, você no seu secreto, você no seu dia a dia, né? Coração cheio da palavra, se alimentar da palavra de Deus, sabe? Não se alimentar só das coisas do mundo, sabe? Não deixar um jugo desigual, uma balança desequilibrada, sabe? Você lê um versículo e o resto é só mundo, 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 né? Então a gente precisa ter o nosso coração cheio dessa palavra, e os nossos corações precisam estar cheios do amor de Deus pelas pessoas, sabe? A gente tem que amar as almas, amar o próximo, né? Tá cheio do Espírito Santo, mas a gente não descansar nisso, a gente tem que encher mesmo, sabe? Buscar, se esforçar para ter a nossa mente cheia da palavra, né? E buscar, assim, o amor, que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo enche o nosso coração do amor, né? Desse amor verdadeiro, o amor dele, o amor pelo próximo, né? Então, a gente vivendo assim, Deus sempre vai dar
a palavra conforme a necessidade da pessoa que você está amando naquele momento. Esse é que é o entendimento, sabe? Você tem a palavra, né, o coração cheio, e se você realmente está amando aquela pessoa, Deus vai dar conforme a necessidade da pessoa que você está amando. Né? O que ele fez por Jesus, ele pode fazer por qualquer um de nós, porque isso é vida, né? Isso não é ministério, é a vida de Jesus. Né? Eu queria continuar no 23, mas se a gente entrar do 23 para frente, é outro ensino, né? Aquela quando ele atravessa a margem e vai para a terra dos Gadarenos, né? Encontrou os endemoniados, que é outra coisa também que bate na cabeça aí da turminha neopentecostal. Então tem muita coisa para a gente aprender nessa passagem, então eu não quero começar para a gente não conseguir concluir, né? Que é aquela passagem do barco que os discípulos seguiam, né? E a tempestade e tal. Eu vou deixar para a gente falar isso na próxima segunda-feira. Eu vou parar aqui para a gente não ficar parar com o conteúdo na metade. Aí eu passo para vocês os versículos que a gente viu, tal. Aí vocês leiam, tal. E se tiver qualquer questão, a gente vai conversando sobre a palavra, tá bom? Pode ser? Sim.